vocês estão vendo, vocês estão muito horrível, né? Eu sou o Sub-Zero. Mentira. Como vocês estão vendo aqui, é da noite. Azul, branco. Branco, pronto. Cor do Grêmio. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu tô de máscara. Provavelmente vocês estão vendo, né? Então, vamos fazer filtros comigo hoje? Hoje, então. Bom. Tô de pego a fim do pai. Vocês já acham que eu tô com máscara ainda? Deu com os peitos lá e se deu. Eu tô de máscara, tente Descobrir. Foi só isso, galera. E tchau!